Somos humanos, falhos em palavras, seres errantes, limitados em ação. Fazemos promessas esquecidas no tempo, deixadas no chão, açoitadas pelo vento. Às vezes as cumprimos, às vezes não. Impuros em atos, vai a nossa expressão, mas há um Deus que cumpre o que diz, com promessas eternas. Ele é um mestre, não um aprendiz. Em sua palavra está a dizer: sou um Deus fiel e fiéis minhas promessas. Somos humanos, falhos em palavras, seres errantes, limitados em ação. Fazemos promessas esquecidas no tempo, deixadas no chão, açoitadas pelo vento. Às vezes as cumprimos, às vezes não. Impuros em atos, vai a nossa expressão, mas há um Deus que cumpre o que diz, com promessas eternas. Ele é um mestre, não um aprendiz. Em sua palavra está a dizer: sou um Deus fiel e fiéis. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Tirarei o meu amor e a minha unção, um espírito novo, um novo coração, pois sou Deus que cumpre o que diz, com promessas eternas. Eu sou teu mestre, não um aprendiz. Em minha palavra estou a dizer: sou um Deus fiel e fiéis minhas promessas. Sou Deus que cumpre o que diz, com promessas eternas. Eu sou teu mestre, não um aprendiz. Em minha palavra estou a dizer: sou um Deus fiel e fiéis minhas promessas. Eu sou teu Deus. Amém. Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo em casa. Que Deus possa te abençoar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Deni, que está nos assistindo aqui pertinho de Interlagos. Ô Deni, levanta do sofá, vem para cá, tá tão perto, Deni. Mas também mandar um abraço lá pro, acho que é pro Ilmo, né? Cadê o Christian? É Ilmo, né? Manda Ilma. Mandar para Ilma lá no NASP. Deus abençoe você que está em Engenheiro Coelho. Muito bem, nosso assunto é sobre ansiedade. Sendo sincero, quem é ansioso aqui? Nossa, eu deveria ter feito a pergunta: quem não é ansioso aqui? Você já viu alguém morrendo de ansiedade? Já viu alguém morrer de ansiedade? Sim ou não? Olha, eu recebi um vídeo de um rapaz que morreu de ansiedade esperando a sua torrada. Você acredita isso? Como eu não quero passar por mentiroso, entendeu? Eu mato a cobra e mostro o pau. Então eu vou te mostrar o vídeo agora do rapaz que morreu porque ele estava ansioso para comer a torrada dele. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
Bill sounds nice. And I think we're good. Now we wait. Takes so long. Bem, eu espero que você não seja um desse, né? Morrer porque... Muito bem, antes de nós começarmos a estudarmos o assunto da ansiedade, eu quero ver quanto sucede o seu celular. Cadê? Puxa o celular aí do bolso. Ah, estou vendo o celular. Quem sabe a gente pode fazer um concurso do celular mais bonito, né? O da capinha mais bonita, que tem uns capinhas aí todas bonitas. Você vai abrir o seu celular aí, pensar em alguém. Interessante que ontem eu recebi uma mensagem de texto: pastor, vem para cá também. Não sei, mas eu acho que eu estou aqui, né? Tipo, pensa em alguém que não está aqui, né? E quem sabe você pode colocar aí, se você tiver internet aí no Facebook e tudo mais. A minha eu já deixei meio pré-escrito aqui, entendeu? Então vem para cá você também. E www.aresposta.com. Chegando lá, a pessoa vai conseguir ver o link para assistir ao vivo conosco via internet. Muito bem, enquanto você manda a sua mensagem para alguém, vamos tentar recapitular a mensagem de ontem. Ontem nós estudamos qual é o limite. Vimos que pessoas vivem, sabe, alguns vivem no limite, na corda que está para estourar, tentando, sabe, viver no máximo. E nós percebemos que algumas pessoas vivem dessa maneira também na vida religiosa, vivem no limite, ali na borda. E nós vimos que Deus não possui o quê? Um pavio curto, mas possui pavio. Vai chegar um momento que Deus vai falar: chega, não dá mais, acabou. Mas tem muita gente abusando da paciência e da misericórdia de Deus. E uma das histórias que nós estudamos ontem, que retrata este abuso da paciência de Deus, é de Beltesazar, neto de Nabucodonosor. O capítulo 5 começa dizendo que ele decidiu dar uma festa, né? Vou dar uma festa aqui, igual essa festa que está rolando lá fora, né? Uma festona. Mas não era momento para dar festa. Por quê? Porque do lado de fora havia um exército tentando entrar em Babilônia. Mas a arrogância dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que foi o seguinte: olha, ninguém vai conseguir entrar em Babilônia, ninguém vai conseguir derrotar. E o mais interessante é que quem estava lá de fora era o exército dos medos e persas, povo este que cumpria a profecia que Deus havia revelado ao seu avô Nabucodonosor. Ele tinha ouvido a história, mas a sua arrogância era tão grande, falou assim: olha, o pessoal está lá, mas eles não vão conseguir entrar, então eu vou dar uma festa. E nós percebemos que muitos vivem dessa maneira,
vivem, sabe, curtindo a vida, aproveitando ao máximo, e mal sabem que vivem nos momentos finais da história deste mundo. Mas até para a arrogância precisa haver o quê? Limites. E Deus falou: chega, não dá mais, porque Ele mandou trazer as taças que eram usadas para as coisas sagradas, e foram banalizadas na festa dele. E nisso apareceu uma mão escrevendo na parede. Esse rei mandou chamar os feiticeiros, astrólogos, os magos e todo aquele povo, né? Até o cara que lia bolinha de gude ele chamou, né? E não conseguiu dar resposta. Entrou Daniel. E Daniel falou: olha, meu amigo, acabou para você. A paciência de Deus acabou para você. Acabou, já era. E queridos, nós corremos o risco de estarmos abusando da paciência de Deus, de vivermos nesse limite. Uma contagem regressiva já começou. Nós não sabemos, porque para cada um é diferente. Mas a realidade é o seguinte: em algum momento ela vai acabar. E é por isso que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem com Deus hoje. E bem, o nosso assunto hoje é como lidar com a ansiedade. Quantos aí roem unha porque são ansiosos? Deixa eu ver as unhas aí. Deixa eu ver as unhas. Aí tem aquele negócio: se olhar assim é de um jeito, se olhar assim é de outro, né? Tem que tomar cuidado aí, né? Quantos roem unhas, ficam sem dormir, quem sabe sem comer? Outros comem demais porque estão ansiosos. Esse é meu caso, entendeu? Quando eu estou ansioso eu como. Dá para perceber, né? Mas o que é ansiedade? Como lidar com ela? O que o livro de Daniel pode nos apresentar sobre ansiedade? E é para lá que nós vamos, mas antes nós iremos fazer uma oração pedindo a orientação divina. Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e pela maneira que o Senhor tem conduzido a resposta até aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, que preocupa-se em prover soluções aos nossos questionamentos, às nossas angústias. Nesta noite, nos ilumine mais uma vez. Ilumine as pessoas que estão neste auditório e também aquelas pessoas que estão nos acompanhando via internet, seja aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, em outro estado ou qualquer outro lugar ao redor do mundo. Nos abençoe, ó Pai. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Eu encontrei uma pequena reportagem sobre ansiedade. Eu achei interessante trazê-la porque eu acho que ela resume muito daquilo que eu iria falar. Presta atenção, é da TV, acho que é Tribuna, do norte do nosso país, ou do nordeste. Presta atenção. Ele precisa aprender a esperar. Em muitos momentos eu ficava triste, porque, por exemplo, eu estava numa festa, estava em algum canto, aí do nada me dava um pico, porque começa a dar uma dorzinha no coração, então uma vontade, uma tonturazinha, aí eu começava, vai me dar. O ruim do ansioso é esse, é porque ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Faça as coisas na velocidade dele. Desencadear da ansiedade pode vir de uma forma exógena, alguma coisa que é apavorante. De repente você está na rua, aparece alguém armado, né, e te ameaça, claro que você vai ficar ansioso. Agora, pode vir de alguma coisa interna, alguma coisa que possa estar reprimida, recalcada, e de repente, por um motivo qualquer, aparece. E esse alguma coisa é algo que durante a nossa vida, a nossa infância, a constituição da nossa personalidade foi formado e nosso cérebro fez questão, lutou muito para que recalcasse, para que a gente não tivesse contato. E aí eu vivi uma situação extrema. Eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer teatro. E aí eu fui morar numa cidade que eu não conhecia, saí pela primeira vez da minha casa, saí pela primeira vez
do quarto da minha avó, né? Eu dormia e morava com minha avó, então eu saí do útero e fui jogada para fazer teatro no Rio de Janeiro, numa situação completamente... Então, e numa ansiedade de o dinheiro dar, não sei o quê. Então, todo momento de estresse que eu vivi, a minha vida inteira, e de ansiedade, eu vivi naquele momento triplicado, porque eu não tinha proteção da família, porque eu tinha que dar conta de todas as coisas que eu não precisava pensar, que era fazer feira, enfim. Eu comecei a sentir, tipo assim, como fosse um começo de uma depressão, que foi depressão também. Então eu me sentia calada, ficava com medo de dirigir, com medo de sair e acontecer alguma coisa. Na verdade, a ansiedade, né, Sara, é uma coisa do dia a dia. Quer dizer, todo dia, ou por uma razão ou por outra, nós estamos ansiosos. Eu sempre fui, desde de criança, assim, eu me lembro que eu sempre não tinha paciência com meus amigos mais lentos, sabe? Eu sempre tomava a frente da brincadeira, eu escolhia a brincadeira e sempre era muito brincadeira de correr, de mais agitada. Porque, tanto que meu marido, ele é muito lento. E eu tomo muito à frente dele, muitas vezes ele faz, ei, pode deixar que eu faço. Tá entendendo? Pode deixar que eu vou fazer. E eu vou à frente porque eu não tenho paciência. A minha ansiedade é tão grande que eu quero fazer logo, porque eu quero ver logo o resultado, eu quero terminar logo aquilo. Num determinado momento, ela está tão intensa que você entra em pânico. Você está com medo, eu vou morrer, vou enlouquecer. E aí eu saio correndo para o hospital e pego, né? Doutor, pelo amor de Deus, e aí vem para o cardiologista, e vem para o neurologista e vai para o hospital. Por quê? Porque ele entrou em pânico, que seria a ansiedade geral, a ansiedade generalizada, colocada de uma forma muito forte e intensa, com medo da falência mesmo, seja a falência física, morte, ou a falência mental, a enlouquecer. Quantos se viram em algum desses testemunhos ou na descrição do médico? Deixa eu ver as mãos aqui. Sabe, todos nós passamos ou iremos passar pela preocupação quanto ao dia de amanhã, que é chamado de ansiedade. O medo que nos toma, que nos consome, é o precursor de todo o problema. O que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? E o emprego? E a prova? E o relacionamento? E isso e aquilo? As pessoas vivem de forma preocupadas, elas vivem preocupadas. E é interessante que, se a gente for analisar, a ansiedade está diretamente relacionada à nossa necessidade de ter controle sobre. A gente quer ter controle sobre tudo, sobre todos os fatores. E aquilo que nós não temos controle nos leva o quê? A ansiedade. E aí parece que a gente está andando sobre a corda bamba. Será que o banco vai aprovar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E muitas pessoas vivem de forma que podem levar ao ponto mais alto de chegar e morrer, de tanta preocupação que a ansiedade pode provocar. O capítulo 6 do livro de Daniel conta a história de duas pessoas que lidaram com a incerteza do amanhã de maneira diferente. E eu quero estudar com vocês esta história, porque eu penso que nós podemos aprender alguma coisa desta história. Vamos começar no capítulo 1, ou melhor, capítulo 6, versos 1 a 3, para entender um pouco desta história. Nós lemos o seguinte: Dario reorganizou o seu reino e ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Vamos parar para pensar aqui o que está acontecendo. Babilônia caiu. Isso foi Daniel capítulo 5. Os medo-persas, eles agora assumem o poder. Os persas, eles se tornam mais fortes. E Dario, que era um persa, ele começa agora a governar Babilônia. E ele começa a reestruturar Babilônia e o império. E ele escolhe quantos governadores? 120. Você pensa que a máquina do governo nossa é pesada? Imagina naquela época, já tinha isso daí.
120 governadores. Mas o texto continua. Sobre eles havia 3 ministros, e um deles era quem? Então, sobre os 120 governadores, tinham 3 ministros que cuidavam, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros, que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de... Ele era cheio de vitalidade. Lembre-se, Daniel já era uma pessoa de certa idade, mas ele tinha energia, e não só energia, e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores, que o rei decidiu designá-lo responsável por todo. Olha como os filhos de Deus são abençoados, amém? Daniel foi levado como um garotinho para a Babilônia, 16, 17 anos, é um garotinho, não é? É uma criança. Quanto mais perto eu chego dos 50, mais criança fica as pessoas para mim, né? Um garotinho, cai o reino, ele continua, porque aquele que confia no Senhor perdura para sempre. E agora ele faz parte desse novo governo, dessa nova chapa que está liderando, e ele se torna um dos ministros, uma das 3 pessoas responsáveis por todo o governo. Mas o seu desempenho junto ao ministério e junto ao governo foi tão superior, que Dario falou o seguinte: para que eu vou ficar preocupado? Deixa eu colocar Daniel para cuidar de tudo. E Daniel agora começa a ser a pessoa mais importante do reino, o responsável pelo reino. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém começa a se destacar, quando alguém começa a crescer, quando alguém começa a se promover, ou ser promovido, melhor dizendo, né? Se promover é diferente de ser promovido, né? Se promover é falar, vote em mim, né? Ser promovido é quando alguém fala, não, agora você vai crescer. O que acontece? Que sentimento surge? A inveja. É verdade ou não é? Olha esse garotinho, será que ele está com inveja? Ele está com inveja do picolé. O picolé da garotinha. Pô, queria ter aquele picolé. Interessante, o primeiro rei, ou melhor dizendo, o primeiro presidente da Segunda República na Espanha, o Niceto Zamora, ele escreveu o seguinte: os ataques da inveja são os únicos em que o agressor, se pudesse, preferiria fazer papel da... Ou seja, ele queria estar no lugar da pessoa. Por que é que aquelas pessoas estavam com inveja de Daniel? Porque eles queriam fazer o quê? Estar no lugar dele. Queriam ser respeitados como ele era, queriam ser conhecidos como ele era, queriam ter o poder que ele queria. Mas sabe qual é interessante? A maioria dos invejosos, eles querem a sua posição, mas ele não quer pagar o pato, ou fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Ah, pastor, como eu gostaria de estar pregando no seu lugar. Por favor, só pegar o controle e pregar. Eu não faço questão, é menos pressão. Mas para pregar, você precisa de muito estudo, trabalho, e fora aquelas pessoas que gostam de argumentar, né? Do seu sermão, olha, eu acho que não é bem assim e tal, não gostei, eu acho que a sua camisa não combinou com a sua gravata, que não combinou com o seu cinto, que não combinou com a sua bolsa, mas nem bolsa eu uso, mas tudo bem, né? Sabe, muitas pessoas querem a posição, os privilégios, mas não querem as responsabilidades. Isso é bem característica do invejoso. Bem, o que o invejoso quer fazer? E queridos, eu quero fazer uma distinção aqui bem clara. Não tem problema nenhuma você olhar para a pessoa e falar, puxa, que legal aquela pessoa dando certo na vida. Louvado seja Deus por isso. Que ela seja feliz. O problema é quando você quer, sabe, tomar o lugar daquela pessoa e começa a fazer planos para tomar ou derrubar essa pessoa. E foi isso que esses governadores começaram a fazer. E eles começaram, a primeira coisa, buscando na vida de Daniel algo que pudesse condená-lo, algo que pudesse incriminá-lo, algo que pudesse ser o seguinte: você, Daniel, não presta para ser governador. Eu sim, sou bom. E qual que foi a surpresa dele? Olha o que a Bíblia diz quando eles começaram a fazer essa investigação. Daniel 6, 4 a 5. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram:
nunca vamos descobrir nada contra esse. Amém por isso. A não ser que o quê? Inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Olha que coisa linda. Daniel, ele era um filho de Deus não só de palavra, mas também em ações, ao ponto que não havia nada que pudesse condená-lo. Eles tentaram ver coisas trapaceiras ou trapaças que ele fez e não encontraram. Tentaram encontrar mentira, tentaram encontrar, sabe, aquele jeitinho brasileiro que muitas vezes nós fazemos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, queridos. Eu sei que é moda, baixei isso daqui da internet, né? O Wesley está gravando o CD dele, né? Sabe por que hoje não dá mais para se gravar CD? E eu louvo a Deus pelo ministério dele, porque ele grava em menos de 10 horas que ele lançou o CD, todo mundo já tem. Por quê? Eu baixei da internet, tenho tudo. Chegou o irmão para mim: pastor, isso aqui é um pendrive. Aqui tem mais de 500 músicas adventistas para você escutar no carro. Eu olhei e falei assim: olha, eu agradeço, mas eu acho que isso daí quebra a lei de Deus. Quebra ou não quebra? Se apropriar de algo que não lhe pertence. Isso quebra a lei de Deus. E como jovens, ele precisa estar a par disso. Se está sendo vendido, isso quer dizer que não pode ser pego. Mas está lá disponível. Cuidado com essa mentalidade. Nós somos filhos de Deus e precisamos ir um pouco mais além quando se fala da lei de Deus. E eles não encontraram nada na vida de Daniel. A única coisa que eles evidenciaram é que Daniel era uma pessoa religiosa. Daniel orava a Deus. E eles começaram a pensar: será que a gente pode aproveitar isso? Será que a gente pode aproveitar isso? Será que a gente pode aproveitar isso? Queridos, eu fico impressionado com a maldade de algumas pessoas, como essas pessoas, sabe, tentando encontrar para destruir. Infelizmente, essa maldade não é só da época de Daniel. Muitas vezes existe essa maldade com os nossos vizinhos e, infelizmente, algumas vezes até dentro da igreja. Infelizmente, não somos nós para separar o joio e o trigo. Deus vai fazer, mas quando Deus fizer, vai ser ao ponto. Como que nós vamos pegar Daniel na religiosidade dele? Já sei. Vamos brincar com aquilo que é o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa. Chama-se ego. E eu vou dizer, quando a pessoa vem muito amaciando você, sabe? Porque você, eu já começo a ficar preparado. Vem coisa aí. A pessoa está querendo alguma coisa. Sabe? É bonito e é bom a gente elogiar as pessoas, é verdade ou não é? Isso é importante. Olha, Wesley, você cantou bem, parabéns. Agora você começa a rodear muito Wesley e começa a maciar: não tem cantor como você, ninguém toca como você. Querido, se prepara que aí tem coisa. Mas o rei não se apercebeu disso. E agora aqueles governadores começaram, sabe, a fazer ali, sabe, um trabalho para mexer no ego do rei. Rei, você é tão poderoso, tão bom para conosco, um rei sábio, que a gente podia ter um feriado por ano em homenagem à sua pessoa. O rei: não, o que é isso? Não, nem tanto. Não, rei, o senhor é muito bom. E o rei foi se enchendo. O ego se enche igual um balão. Chega uma hora que explode e vai se enchendo, até o ponto que ele concordou de dar um feriado de 30 dias, né? Quase igual ao Brasil, né? 30 dias de feriado. E que feriado era esse? Olha, nesses 30 dias ninguém pode adorar outra pessoa, prestar louvor, reconhecimento ou elogio, a não ser ao rei. Qual que era a ideia deles? Daniel sempre ora. Se ele orar para Deus, ele vai se lascar. Infelizmente, o rei permitiu que o seu ego o destruísse. Albert Einstein, esse que
é conhecido de muitos de nós, esse judeu, ele diz o seguinte: o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. A pessoa que se acha muito grande, a pessoa que sabe, que pensa que é muito, lembre-se, o ego é um balão, quanto mais enche, ele vai estourar. E o rei, todo feliz, ele assinou o quê? Um decreto forçando todas as pessoas a adorarem somente o rei durante 30 dias. E queridos, aqui nós vemos uma das leis que limita a liberdade e promove a intolerância. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o cristão deveria ser o primeiro a levantar a bandeira contra a intolerância. Nós deveríamos ser os primeiros a sair à rua e dizer: nós não aceitamos. Não importa qual grupo está sendo o alvo da discriminação, todos têm direito à liberdade. E eu falo isso porque nós precisamos da liberdade também. E se nós não promovermos a liberdade dos outros, um dia nós perderemos a nossa liberdade. Por isso eu digo para vocês, não importa qual é o grupo, se esse grupo está sendo discriminado, perseguido, está sofrendo uma discriminação, os cristãos deveriam ir protestar contra isso, mesmo que não concordem com a filosofia e a forma deles viverem. Nós não estamos promovendo a forma deles, mas nós estamos promovendo o quê? A liberdade. Queridos, isto é sério. Se alguém está sendo perseguido, nós devemos levantar a mão, levantar a voz e sair e proclamar, dizer: não, isso não é certo. Não importa qual é o grupo, não importa se nós concordamos ou não, a liberdade é que está em questão. Mas diante dessa intolerância, o que Daniel faria? Bem, Daniel fez o que ele sempre fez. Queridos, Daniel tinha condições ou razões para estar ansioso? Sim ou não? Sim ou não? Se fosse eu já tinha até comido já os meus dedos, não eram as unhas não. Teria ruído tudo. Mas olha o que Daniel fez. Daniel 6, verso 10. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou como sempre fazia. E o texto continua: sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. E quantas vezes? 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Eu lembro uma vez que eu li esse texto e um rapaz falou assim: pastor, eu oro mais que Daniel. Ah, é? Eu oro pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Eu oro para quando eu acordo: Senhor Jesus abençoe esse dia, amém. Na hora de comer, amém, me comer bem. Eu oro umas 5 vezes. É nesse tipo de oração que a gente está falando, essa reza que você nem sabe o que você está falando. É oração de verdade. E ele abriu o quê? A janela e orava em direção ao santuário de Jerusalém, pedindo para que Deus perdoasse os seus pecados, agradecendo a Deus por ter cuidado dele. E o decreto saiu, o que ele fez? Ele fechou a janela, sim ou não? Não! Ele continuou com a janela aberta e orando da mesma maneira como ele fazia. Mas, e o dia da manhã? E aí que vem o segredo. Eu não estou dizendo que toda ansiedade ela se resolve com fé e com oração. Não é isso que eu estou pregando aqui. Porque se eu fizer isso, quando eu chegar em casa, minha esposa me dá uma surra, porque ela é psicóloga. A fé tem a sua importância. E casos suaves ou casos não tão graves, a fé pode ajudar, a oração pode ajudar. Mas o ponto que quero chegar é que a fé, colocar na mão de Deus as nossas preocupações e ter a certeza que Ele é todo poderoso
e que Ele pode fazer todas as coisas, pode trazer paz ao coração do aflito. Daniel, quando ele viu aquela lei, mais do que depressa ele correu para Deus, para colocar a sua preocupação, a sua ansiedade, os seus temores quanto ao dia de amanhã nas mãos de Deus. E queridos, se há algo que você não tem poder para mudar, se há algo que você não consegue interferir ou influenciar, eu quero dizer uma coisa para você: confia o teu caminho no Senhor e espera nele, e o mais Ele fará. Não adianta, não adianta. Mas aquela busca por Deus também foi uma arapuca que aquelas pessoas fizeram para Daniel. E Daniel, ele pegou no seu momento de oração, buscou a Deus. E eu imagino lá, né, os amigos, os vulgo amigos de Daniel, pegando lá, postando no Facebook, no Twitter, filmando, colocando todas as provas possíveis. Veja, Daniel desobedece à lei do rei. O rei tinha dado a ordem, acho que em menos de alguns minutos, Daniel estava orando e a turma já estava pegando ele, ali anotando, olha, está aqui, colocando. E eles chegaram lá no rei, temos a primeira vítima, alguém já desobedeceu a lei, alguém já começou a adorar a não ser o Senhor. E quem que é essa pessoa? Como já se viu? Eu sou a pessoa maior. Essa pessoa tem que ser jogada na cova dos leões, não na fornalha ardente. A fornalha ardente foi Nabucodonosor, ok? Não vai confundir as histórias, tá? Na cova dos leões. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é Daniel. Quando eles falaram que era Daniel, aí o rei, puxa vida, olha a arapuca que eles me fizeram. Eu aprendi isso. Toda jogada de ego tem uma arapuca. Cuidado. E o rei tentou fazer de tudo. Mas eles falaram: rei, você sabe que a lei dos medos e persas não pode ser mudada. Já era. Daniel tem que morrer. E o rei tentou tudo. E olha o que aconteceu. Rei Dario disse: o rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos... Mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você desta situação. Ele tinha certeza que Deus ia operar um milagre, ou pelo menos ele esperava que Deus ia operar um milagre, porque ele não queria ver o seu amigo Daniel morto. E Daniel teve que enfrentar os leões. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você enfrenta os leões do dia a dia, o leão do relacionamento, o leão do emprego, o leão da saúde, quando você se depara com a ansiedade, como você reage? O que é que você faz? Bem, olha o que o rei fez. Daniel 6, verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O rei entrou numa ansiedade só. Toda noite ele dormia ao som de música. Ele falou o seguinte: nem me tragam hoje eu não estou com vontade de dormir. Sabe, quando muitas vezes a Olivia não quer dormir, se põe a musiquinha lá de Beethoven, de Bach, ela já capota. Nesse dia não quer nem música. Ele não comeu, ele não festejou. Ele estava na cama do rei, no palácio, mas não conseguia dormir. E você e eu sabemos que Daniel, quem sabe, encostou a sua cabeça num leão e ele dormiu.
Por que Daniel ele pôde dormir e o rei não? Porque um confiava em Deus e outro não. Daniel confiava em Deus. Daniel entendia que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o dono do futuro. Ele pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, por que eu preciso me preocupar? Porque os planos que Deus tem para mim são planos de quê? De paz, de prosperidade. E se Deus está cuidando da minha vida e eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, eu não preciso temer, eu preciso confiar. Cristo teve que falar sobre isso no seu sermão da montanha. Em Mateus 6, versos 25 e até 33, é um sermão de Jesus sobre a ansiedade. E ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E ele continua falando, e ele conclui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode descansar se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, porque ela está segura. Sabe, eu lembro quando pequeno, meu pai dizia assim: pula. Ele dentro da piscina, eu na beirada da piscina, ele dizia: pula. E eu? O que vocês acham que eu fazia? Pulava. Por que eu pulava? Porque eu conhecia o pai que eu tinha. Aí chegava um outro barbudo lá: pula, pula. Aqui pra você, vou pular nada. Eu não te conheço, eu vou pular por quê? Quem me garante que você vai me pegar? Quando Deus diz para você: descansa, você pode descansar. Quando Deus diz: não se preocupe, você não precisa se preocupar. E foi por isso que Daniel, naquela cova dos leões, ele descansou. Aí você pode dizer: mas pastor, tudo bem, mas Deus não liberta mais das covas hoje. Deus não faz essas coisas como fazia para Daniel, não. O cara joga na fornalha ardente. Eu acho que Deus faz ainda. Muitas vezes Deus faz. Olha para a sua vida, como Deus cuida de você, como Deus abre as portas, como Deus te protege, a sua família, a você. Deus cuida de cada um de nós. A cada momento Deus está cuidando de nós. E se Ele está cuidando de nós, nós podemos confiar. Pastor, mas e se as coisas não aconteceram? E aqui tem um texto que para mim mudou toda a minha visão quando eu entendi esse texto. Ele se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 19. Lá diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste. Se a nossa esperança em Cristo, se a nossa confiança em Cristo só se limita para as coisas do dia a dia, o que comer, o que beber, o que vestir, com quem se relacionar, que faculdade fazer, se vai ter conta para pagar, nós somos o quê? Os mais infelizes. E eu quero dizer aqui, se tiver algum infeliz aqui hoje, eu espero que você deixe de ser infeliz, porque a nossa esperança em Cristo deve ir mais longe. A nossa esperança em Cristo está fundamentada no novo céu e uma nova terra. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 116 que aos olhos de Deus a morte dos justos é uma bênção. Por quê? Porque a pessoa para de sofrer, ela descansa no Senhor, e o próximo momento que acordar vai ser para viver no novo céu e na nova terra.
E é por isso que a gente não precisa se preocupar. Não estou dizendo que você não vai fazer nada, ok, eu não vou me preocupar, vou ficar lá deitado na minha cama e o emprego vai bater à minha porta. Bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando da presunção, o pecado de você requerer algo que Deus não prometeu. Eu estou falando que você deve confiar os seus temores ao Senhor e entregar a Ele e permitir que Ele use. Mas mesmo que se as coisas não ocorrerem da maneira que você pensa ou desejava, ou se as coisas forem de uma maneira ruim para a sua vida, lembre-se, eu não sou daqui, eu estou de passagem e eu estou mais perto do céu. Queridos, se for parar para analisar, a realidade é o seguinte: a nossa vida aqui é uma vida de sofrimento. É verdade ou não é? Sabe, a gente não pode esperar muita coisa boa deste mundo. Esse é o problema. E qual que é o objetivo de Satanás? Fazer que a gente se apegue às coisas deste mundo, ao conforto desse mundo, a coisas que nós não precisamos. Quem disse que você precisa ter uma televisão dessa na sua casa? Entendeu? Você, não, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter uma geladeira assim, assado. Quem disse que você precisa dessas coisas? Realmente você precisa dessas coisas? Quantas saias você já tem lá no seu armário? Não mexe com as mulheres? Vou mexer. Quantos sapatos você já tem lá? Eu preciso comprar mais um, não tenho sapato para usar. Mas se não tiver sapato, eu tenho a Cristina aqui, que tem sapatos para oferecer. Ok? Merchan aqui, hein? Mas você está entendendo? Quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela está afirmando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada que realmente você precise vai faltar. Quem sabe não vai ter aquilo que você quer, porque o texto não diz, tudo que eu quero o Senhor vai me dar. Não, tudo que eu realmente preciso Deus vai conceder. E é nesse Deus que eu preciso descansar. O rei não conseguia dormir, Daniel dormia. Por quê? Ele descansava nos braços do Senhor. Queridos, para que andar preocupado, ansioso? Você acha que a sua ansiedade vai aumentar algum dia de vida para você? Pelo contrário, a sua ansiedade vai acabar com a sua saúde. Por isso, confia no Senhor. Entrega a sua vida a Ele e descansa nele. Sabe, eu podia passar aqui à noite contando histórias de pessoas que confiaram no Senhor. Eu tenho 2 histórias. Uma eu escutei ontem, fui fazer uma visita. Sabe, uma jovem que enfrentou o problema de saúde a vida toda, de repente percebe que está com câncer. Ela começa a lutar com Deus, brigar com Deus. Aí uma pessoa fala assim, mas quem sabe é Deus te respondendo. E sabe o que foi interessante? Ela foi para a sala de cirurgia, ficou lá quase 10 horas na sala de cirurgia, retirou o tumor, e toda aquela doença que ela tinha durante a vida toda, acabou. Meu irmão, ele migrou para o Canadá. A família preocupada, onde ele vai trabalhar? Antes eu estava lá, ele podia dormir em casa, ele não sabe. Agora, sabe, a gente liga para um amigo, ou fica nessa casa, e agora? Deus cuidou. Aqueles que estão nas mãos do Senhor precisam aprender a descansar. Jesus disse, vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, ansiosos, e eu vos lhe darei descanso. Se a gente
refletisse mais no Pai que nós temos, nesse Deus maravilhoso e poderoso, e como Ele tem cuidado de nós, nós sofreríamos muito menos. E a minha oração hoje, o meu desejo, é que você possa aprender a confiar realmente em Deus, não só de boca, mas confiar ao ponto de descansar, que enquanto você dorme, o Deus do universo está orquestrando tudo a seu favor, para que você seja feliz. Eu não sei se alguém nesta noite que está me assistindo está ansioso, preocupado, quem sabe preocupado com o emprego, preocupado com o relacionamento, com a saúde, com o filho, com uma filha, algo que tem levado você a não comer mais, ou quem sabe comer demais. Você já não consegue dormir, quem sabe só 3 horas por noite, porque isso está te consumindo. Eu quero dizer a você que você não precisa passar por isso. Você pode estar dentro da cova dos leões e dormir, descansar, porque enquanto você dorme, há alguém cuidando de você. Está você preparado? Está você preparada para descansar no Senhor, se entregar no Senhor? Enquanto o pastor Roberto estiver cantando, descanse no Senhor. Coloque a sua ansiedade nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso e confie. Confie que Ele tem um plano maravilhoso para você. Ele tem uma bênção para você. Apenas descanse. Descanse no Senhor. Você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui, sempre aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui, se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus, estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre aqui estará o meu ombro
pois eu sempre serei seu abrigo e estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Eu estarei sempre aqui, e como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre ao seu lado, sempre aqui. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos pela certeza que temos que o Senhor está ao nosso lado. Agradecemos porque temos exemplos na Bíblia de pessoas que descansaram em Ti, como Daniel. Não importava para ele se ele iria sobreviver ou não à cova dos leões. O que importava a ele era descansar nos braços de Deus e saber que mesmo que esta vida viesse a se findar, mesmo que essa vida viesse a acabar, ele um dia estaria lá nos céus. E Senhor, dá-nos esta certeza, a certeza de que estamos nas Tuas mãos e que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Ti. Não permita que a ansiedade roube o nosso sono, a nossa saúde, que afete o nosso paladar. Senhor, dá-nos a paz que só o Senhor pode dar. Abençoe esse irmão, ó Pai, que tem lutado a cada noite com a preocupação quanto ao dia de amanhã. Abençoa esta jovem que está no vale da indecisão e tem consumido ela esta incerteza do que fazer ou deixar de fazer. Abençoa essa irmã que anda preocupada com os seus filhos, ansiosa. Que cada uma dessas pessoas e aquelas que também estão me assistindo via internet possam aprender a confiar e descansar em Ti. Tudo isso, ó Pai, nós lhe pedimos e agradecemos no nome daquele que sempre depositou as suas preocupações e as labutas de cada dia nos braços do grande Pai. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.